Olá, meus amigos, muita paz a todos. O nosso estudo de hoje, para a nossa reflexão, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, aonde Kardec aborda a questão da aliança da ciência e da religião. E essa talvez seja uma das grandes perguntas da humanidade. Por que a ciência e a religião não podem caminhar juntas? Qual é o impedimento que existe entre elas, já que são dois objetivos, duas forças existentes na vida, e por que o homem não pode juntar as duas para que elas possam caminhar de uma forma harmônica? Kardec começa o estudo dizendo assim, que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Então a gente vê aqui, duas alavancas da inteligência humana, ciência e religião. Ele continua, uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então, Kardec já começa dizendo que são duas alavancas. E por serem duas alavancas, são dois instrumentos de busca do conhecimento. Que, na verdade, tanto a religião quanto a ciência, o objetivo delas o que é? É buscar o conhecimento. O entendimento da vida, daquilo que nos cerca, encontrando meios da gente poder compreender o mundo em que habitamos, encontrar meios de sobreviver nesse mundo. Ao mesmo tempo, entender que nós não estamos aqui por acaso, que tem um propósito de ser em nossas vidas. Só que, como diz Kardec, infelizmente elas insistem em caminhar separadas. Mas dia virá em que as duas poderão caminhar e deverão caminhar juntas. Porque se são duas alavancas do conhecimento, elas em alguns momentos vão se convergir. Não podemos esquecer que nós somos seres espirituais, que trazemos ao reencarnar essa nossa familiaridade com o divino, com o transcendental, mas quando reencarnamos vivemos no mundo físico. E aqui precisamos interagir, aqui precisamos viver, aqui precisamos encontrar meios de sobreviver. Então, temos esses dois pontos, esses dois elos, em que fazem parte da caminhada do indivíduo. Mais à frente, Kardec traz, mostrando a dificuldade, justamente até os dias de hoje, ou até os dias de Kardec, mas também os dias de hoje, ele dizendo que cada um querendo puxar a corda para o seu lado. Ele diz que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão um mútuo concurso. Então Kardec visualiza aqui que a partir do momento em que uma aceitar a outra e entender que as duas, aparentemente, se aparentemente elas parecem ser separadas, antagônicas, mas que o objetivo maior das duas se encontram em algum momento. O objetivo maior delas é buscar o conhecimento. De onde vim, porque estou aqui na Terra, para onde vou, qual o propósito de eu aqui estar. E enquanto eu aqui estou, eu tenho que encontrar formas de me socializar, de me comunicar, de viver. Então, à medida que o progresso vai surgindo, à medida que o homem vai vivendo, ele precisa encontrar meios de nutrir, de prover sua subsistência, ele tem que encontrar meios de se vestir, de se locomover. Mas nem por isso ele deixa no seu íntimo de fazer suas buscas espirituais, os seus questionamentos, de onde vim, por que estou aqui. E quando o homem tenta, e ao longo da nossa caminhada o homem tentou separar, ele fica
capenga, ele não fica completo. Porque essas duas alavancas do conhecimento e do amor, do físico e do espiritual, elas precisam caminhar juntas. Kardec continua mais à frente. Ele diz que a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Esse é um grande problema aí que a gente vê em muitas outras questões nos dias de hoje. Cada uma com o seu ponto de vista. Cada uma abraçando o seu ponto de visão, o seu entendimento de mundo, desmerecendo ou não dando o real valor ao outro. Então a ciência, por se prender aos conhecimentos do mundo físico, às descobertas tecnológicas, ela via a religião como algo piegas, como um instrumento que apequenava o indivíduo. E a religião, por sua vez, presa aos seus dogmas, às suas visões estreitas de mundo, não queriam olhar para a ciência e não querem olhar para a ciência com os seus avanços, com as suas descobertas, com medo de que essas descobertas venham ferir os seus princípios, os seus dogmas. E quando a gente lembra que Kardec fala, né, que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ele já traz para a gente que a fé e a ciência elas podem caminhar juntas, desde que uma não tenha medo da outra. Desde que uma respeite o ponto de vista da outra e possa buscar o entendimento e possa uma ir ao encontro da outra para saber o que você tem para me completar e o que eu posso te oferecer como complemento. E isso é muito interessante. E por mais que ele diz aqui, né, reciprocamente se repeliam. E a gente sabe que por mais que a gente queira brigar contra o avanço do progresso, tem um momento que não dá mais para a gente continuar a bater em murro em ponta de faca. E a gente vê nos dias de hoje ainda a dificuldade, muitas das vezes, da ciência ou da religião continuar repelindo. No momento que a gente vive hoje em dia, de uma polarização cada vez maior, é muito preocupante. E falando sobre essa questão de chegar um momento que a gente não tem como lutar contra a maré, Kardec diz assim, ó, há pessoas que ficam atrás, né, do conhecimento e tudo mais, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se tentam resistir-lhe em vez de acompanharem. E isso faz me lembrar muito, gente, nos dias de hoje, ainda nessa briga da ciência e da religião, e nos dias de hoje a gente vê uma resistência muito grande no momento de pandemia em que nos encontramos, onde a ciência comprovadamente vem trazer para a gente que durante esse processo de vacinação, de encontro da vacina, e que existem meios de se precaver contra o contágio do vírus, então já estudos comprovados da importância do uso da máscara, da limpeza e higienização das mãos, mas como a gente ainda encontra, infelizmente, amigos nossos, companheiros nossos, pessoas em geral, repelindo os avanços da ciência, as descobertas da ciência, colocando em questionamento a eficácia das vacinas. A gente vê um retrocesso em que uma boa parcela da humanidade briga com os avanços da ciência, em cuja essa ciência está buscando a melhoria de vida, a busca da cura. E é lamentável a gente ver ainda companheiros, inclusive no meio espírita, o que é mais lamentável, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos fornece, e mostrando sempre que a gente tem que respeitar os avanços da ciência, os benefícios que a ciência traz para a gente ainda encontra companheiros nossos, de várias religiões, mas também no movimento espírita, que relutam muito em utilizar das máscaras, de manter o distanciamento social, o que é lamentável,
pois a nossa doutrina é uma doutrina de esclarecimento e que nos convida à razão. É muito lamentável. No livro, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, no livro Estamos Prontos, do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, na página 41, trabalhando essa questão da aliança da ciência e da religião, tem um trecho que ele fala assim, ó. E ele falando de Einstein, da importância de Einstein e de Kardec nesse perfeito entendimento, mostrando que como a religião e a ciência podem caminhar juntas. Diz assim o Espírito: segundo Einstein, a religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Afirmou Kardec: só a inabalável fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Kardec, pesquisou a espiritualidade sem negligenciar a importância da ciência, enquanto aquele Einstein operou na área do conhecimento científico sem se esquecer do valor das coisas transcendentais. Com isso, estabeleceram pontes importantíssimas entre a ciência e a fé. E para finalizar, ele diz: esses dois homens extraordinários, providos do mesmo espírito de dedicação à humanidade, porém em épocas diferentes, alcançaram resultados admiráveis para a criação de uma base em que nasça uma nova concepção de mundo, construída sob a égide de uma religiosidade fundamentada no conhecimento científico da natureza física e espiritual do ser humano. Portanto, gente, que bom será no dia em que vários cientistas, outros cientistas e outros homens da religião puderem aceitar a contribuição que cada uma dessas alavancas da inteligência humana pode contribuir para o crescimento do indivíduo neste planeta Terra. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja e permita que nós tenhamos discernimento, bom senso, para, no momento que nós estamos vivendo, ouvir um pouquinho mais de carinho e atenção o que a ciência tem para trazer para nós, sem abrir mão do espiritual que faz parte de nossas vidas. Um forte abraço a todos.